Bem-vindos, amigos de Aruanda. Estamos mais uma vez aqui gravando o nosso podcast A Voz de Aruanda. Meu nome é Edmilson Pujol, sou professor do curso de Gastronomia e Turismo da Universidade Fevale e também líder do projeto Aruanda. Hoje a gente está aqui num momento diferente, né, Ana? O pessoal está acostumado a ver eu e a Ana normalmente aqui no podcast. E hoje a ideia era trazer o grupo do projeto Aruanda, né, Ana? E hoje a gente tá com uma galera aqui, ó, potência da universidade. Que prazer, galera, de ter vocês aqui. Muito bom compartilhar tantas e boas com todos vocês. E, né, prof, sempre bom a gente ocupar esses espaços e nada mais justo do que trazer vocês pro nosso podcast, que também, né, é de vocês. Sim, né? O podcast Aruanda, ele é um podcast, A Voz de Aruanda surgiu do projeto Aruanda, né? Que é um projeto que a Fevale tem e que trabalha causas raciais, enfim, né? E a gente tem aqui falado sobre isso nos nossos episódios, né, Ana? Exato. E hoje a gente queria apresentar o grupo que está em 2023 com a gente, né? Então, assim, para apresentar o grupo, eu vou falar um pouquinho do contexto, de como esse grupo se criou, que eu acho que é interessante o pessoal saber, né? Eu entrei no Projeto Aruanda em 2020, né, Ana? A gente entrou no Projeto Aruanda no meio da pandemia. E durante a pandemia, quando eu entrei no Projeto Aruanda, ele tinha 3 professores e tinha 2 bolsistas, né? E eu era o único professor negro, né, que tinha entrado ali naquele projeto e não tinha nenhum aluno negro. Né? Hoje a gente está aqui num momento um pouco diferente, né? E então, assim, quando eu entrei, eu fiquei meio angustiado, assim, e tal, e eu queria que isso mudasse, né? Deu ao caso dos 2 alunos da época saírem, e a primeira pessoa que eu consegui trazer para o projeto foi a Ana. Uhum. Então, eu busquei a Ana do curso de nutrição, e a Ana começou, então, a interagir com a gente, e logo em seguida eu trouxe a Thaís, também para o projeto, ainda em 2020, né? Isso. E ficamos lá, né? No remoto tentando se reinventar e administrar as demandas também, né, prof? Isso. E aí passou 2020, 2021 entrou, 2022, na verdade, 2021, né? A gente começou novamente, né? Sim. Depois pós-pandemia. E aí sim, a gente começou a pensar no que fazer presencialmente, né? O que a gente ia fazer. E começou então a surgir novos personagens, né? O terceiro foi o Angélico, que chegou no grupo, né? Também, não me lembro bem como é que o Angélico chegou, mas depois ele vai poder... Eu procurei, eu vim atrás. Exato, eu estava procurando um projeto de extensão para fazer, olhei no site da Fevale. A Fevale tem ótimos projetos, tem vários projetos sociais muito importantes. E só que eu olhei o Aruanda e falei, esse, não tem outro, é esse, me identifiquei, é esse que eu quero vir. E aí o Angélico surgiu numa conversa ali, numa reunião nossa, e já ficou no projeto. E logo em seguida também eu encontrei a Nayara. A Nayara eu encontrei ela numa reunião de professores, assim, e me chamou a atenção, né? Eu digo, temos mais uma professora negra, né? Porque ela estava no meio dos professores. Sim. Só que daí eu descobri que ela não era professora. Eu digo, então, ela vai vir para o projeto. No outro dia eu bati lá na Propex. Vamos lá numa reunião, ela veio para a reunião, né? Então a Nayara foi a nossa penúltima aquisição. E agora, por fim, né? A Duda, né? Que na verdade, antes da Duda, veio a Gabi. Ah, é verdade. Que está nos bastidores, né? Bastidores, que depois vai aparecer aqui rapidinho. Verdade, por favor. Né? A Gabi, que faz toda a filmagem do podcast, enfim, está com a gente desde o início do podcast, ajudou a pensar tudo, nos orienta aí, né? Junto com o pessoal da rádio aqui o tempo inteiro. E a Gabi, então, trouxe a Duda, a jornalista aí, né? A menina do curso de jornalismo, né? E temos aqui esse grupo hoje, então, para começar 2023. Exato. E o mais legal de tudo, né, prof, é justamente essa diversidade de cursos, né? E o quanto a gente está espalhados em vários cursos dentro da universidade e que, infelizmente, enfim, a gente acaba não conseguindo se esbarrar em muitos momentos e que são nesses momentos de projeto de extensão e trocas em outros ambientes que a gente tem que se unificar, né? Então, é muito bom que o prof conseguiu juntar de todas as formas essa galera toda. A gente foi conseguindo, né? A gente tem aqui audiovisual, psicologia, jornalismo, direito, gastronomia, nutrição, né? E eu da hotelaria. Então, a gente tem aí um universo muito diverso. É uma né? gama, né? É uma gama muito bacana, assim, que tem gerado coisas muito legais, assim, e com certeza ainda vai gerar coisas mais legais ainda. Bom, apresentado o grupo, assim, aqui no podcast, que a gente sempre faz, quando a gente traz convidados, é que o convidado fale dele. O convidado explique, assim, um pouquinho da vida dele, como ele chegou até a universidade, como é que foi essa caminhada até aqui,
né? Então, assim, para não perder o ritmo, vamos começar pela Ana, que foi a primeira, depois a gente vai para a Thaís. Tá quase que numa ordem aqui, né? Mas a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Então, Ana, conta um pouquinho aí do teu histórico até aqui. Eu fui pega desprevenida porque não imaginava que começaria por mim e que, né? Mas enfim, tudo certo. Que bom que começou por ti, né? Não, enfim, achei que os entrevistados seriam os meus coleguinhas, não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Prof, então, eu acho que a chegada até a universidade, eu comecei sempre pelo esporte, então eu consegui uma bolsa aqui na universidade, então eu comecei jogando. E aí a nutrição foi porque no início eu queria nutrição esportiva. E aí no meio do percurso, enfim, da trajetória, já fui estagiária numa clínica de nutrição esportiva, daí depois fui para a parte da prefeitura, então trabalhei bastante com a parte de SUS, saúde coletiva, enfim. E agora estou na parte de hospital, então nutrição hospitalar, então meio que as coisas foram se moldando e hoje estou aí quase no final da graduação. E muito também o projeto Aruanda durante esse percurso também me moldou, porque hoje meu TCC, ele é numa comunidade quilombola, onde eu estou trabalhando sobre a cultura alimentar, então acho que isso também traz um ponto bem positivo, né, com que a gente também já trabalha no projeto, que é enaltecer essa cultura afro-brasileira. Então eu acho que durante essa jornada aí desse percurso, em todos os espaços que eu fui frequentando e passando, a nutrição e a questão da raça, a igualdade, enfim, sempre andou muito junto, né? E eu sempre fazendo uma nutrição meio diferente, as minhas colegas, tá, mas e aí, né, para que lado que tu vai andar? E eu, né, sempre firme tentando trazer essas questões raciais. E eu acho que o projeto, eu tenho certeza, né, que essas questões que a gente sempre trabalha, tanto nas escolas quanto aqui no podcast, enfim, eles vão me afirmando cada vez mais que eu vou encontrando meu espaço, sabe? E eu vou entendendo que tem várias outras nutricionistas negras que também trabalham nessa linha. Então me dá um alívio também. Então, eu acho que a nutrição, na verdade, hoje, além de ser a profissão que, né, enfim, eu escolhi, ela, para além, é toda essa questão do nutrir, toda essa questão do autocuidado com a pessoa, enfim, que para mim faz muito sentido, né? E, enfim, eu acho que a minha trajetória até a universidade começou no esporte e daí tive que ir desmembrando outras coisas, que veio o projeto, que também me deu oportunidade para continuar estudando. E acho que é por aí vai, né? Tá, mas me conta assim, ó, um pouquinho do teu início. Eu quero saber deles todos, assim, de onde é que tu vem, de onde é que tu morou, como é que tu chegou até aqui? Eu sempre fui de Novo Hamburgo, né? Nunca saí aqui da cidade. Minha família, enfim, toda da educação, então o incentivo à educação sempre foi muito forte. Estudei no colégio particular, graças a Deus, com bolsa, com todos os recursos que se tinha. Também a única aluna negra da escola. E depois, para me encontrar uma professora também negra, foi com bastante luta. Eu tive só uma professora negra durante o meu ensino, pensando em ensino fundamental e médio. E aí fiz o Quantos vestibular. irmãos são? Eu na verdade sou filha única, né? E de parte de pai eu tenho irmão, mas infelizmente a gente não tem tanto contato. E de primos, enfim, eu tenho um montaréu de gente, e aí, se for contar, a família é muito grande, exatamente. Mas, como eu comentei no início, como todo mundo é da educação, eu acho que se trilhou muito esse caminho de... Eu me imagino muito no futuro, talvez numa docência, talvez fazendo um mestrado, doutorado, e eu acho que muito desse punho dessa criação, assim, sabe? Mas, enfim, sou filha única, minha mãe professora, moro com a minha mãe e com a minha avó, duas mulheres super guerreiras que me criaram, enfim, que hoje minha vida é moldada por mulheres, enfim, mulheres negras que estão sempre batalhando. Então, acho que a Ana vem de uma ancestralidade de muitas outras, né, que me antecederam para que hoje eu esteja aqui, né? Então, é isso, prof. Legal. Agora eu gostei. Isso mesmo que eu queria ouvir. O prof quer fazer um teste. Não, porque, na verdade, esse é um momento, assim, de eu conhecer vocês. Porque muitos de vocês eu não conheço. A vida, a caminhada. Eu encontrei e disse, vem. Mas o que eu vou fazer? Tu vai fazer alguma coisa. E vocês têm feito muita coisa, né? E aí, a segunda pessoa que eu trouxe, então, né, para o nosso projeto, para o Aruanda, foi a Thaís. A Thaís, eu já conhecia a Thaís, porque a Thaís faz gastronomia, eu sou professor da gastronomia, mas eu tinha tido, acho que uma disciplina contigo, né? Duas, né? E, então, estava bem no começo lá e tal. E eu sabia que a Thaís estava na gastronomia, só não sabia se ela estava num projeto. Falei com o Daniel disse, não, então
fui lá e busquei a Thaís. Thaís, fala de ti um pouquinho. A melhor É. cozinheira de... Eu não sei nem por onde começa. Começa pelo começo. Começa lá, onde é que tu vem, onde é que tu nasceu aqui, se foi aqui, se tu veio pra cá depois, quem é a tua família, tamanho dela. Tá. Nasci em Novo Hamburgo, mas só nasci mesmo. Sempre morei em Campo Bom. Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje, sentada nessa mesa, nessa universidade, tem muito da minha família. E eu não gosto muito de me prolongar, porque senão eu choro, sou meio emotiva. Esse é o momento pra chorar. Ai, mas... Dá audiência. Vai ser muito Mas assim, foi muito por conta do meu pai e da minha mãe. Eles sempre priorizaram muito a educação. E a gente vê isso assim de família. A mãe do meu pai, minha avó, ela era uma mulher analfabeta que conseguiu formar 4 pedagogas, uma assistente social. Colocou todo mundo para fazer pelo menos um técnico na sua vida. A minha mãe, quando ela era mais nova, ela limpava banheiro de escola. Ela saía de manhã cedo para ir num outro distrito da cidade para ter a sua formação. Então, eles se empenharam muito em deixar a educação sempre muito evidente para a gente. E é uma coisa assim que eu priorizo muito e eu sou muito agradecida por eles ter dado essa oportunidade pra gente. Eu sou a mais nova de 3 irmãos. 3. A família é extremamente grande. Pela família do meu pai, são ao todo 16 tios, mas acho que agora são só 5 em vida. E da minha mãe são 4. A família já é mais apertadinha ali. Mas, assim, junta todo mundo, assim, é aquele fuzuê, né? É aquela questão toda. E a faculdade, a gastronomia, para mim, sempre foi um sonho. Desde pequenininha eu falava que eu ia fazer gastronomia. Chegou ali no ensino médio, eu dei uma endireitada ali no direito, mas chegou... Olha só, revelações. Chegou o último dia da inscrição do vestibular para trocar, eu fui lá e botei primeira opção gastronomia. E daí, quando saiu o resultado... Eu lembro que eu falei, mãe, eu passei. Daí meu pai, advogado, vai ser advogado. Não, gastronomia. Vai ser gastronomia. Vou ser gastróloga. Ai, que massa. Mas que massa. assim, eles sempre deram um super apoio pra mim. Nossa senhora. Falava assim, não precisa trabalhar agora, foca nos estudos, tu tem tempo, né? Então, nossa, sou muito, muito agradecida por eles, né? Por tudo isso. Chegou o Aruanda pra... também abrir um pouco desse meio que eu tava, porque a gente morando numa cidade denominada Germânica, no Vale Germânico agora, a gente não tem muito disso, né? Durante o ensino médio eu era a única negra da turma e na escola toda no turno da manhã, acho que nós éramos em 3, que eu lembre. Então, assim, a gente estudava, aquilo era uma página de um livro de história, só. Então, fazer parte disso, começar a me descobrir um pouco dos meus ancestrais, né, da minha ancestralidade, isso foi muito importante para mim como pessoa, como profissional, porque agora também eu penso muito em fazer um mestrado, né? E eu queria muito fazer um mestrado voltado para a parte afro aqui na região do Vale dos Sinos, no Vale Germânico, né? Vamos empreitar um pouquinho esse vale, porque aqui tem bastante gente, né? Massa, amiga, massa. Que legal. Tu lembra da Thaís nos primeiros encontros? Muda calada. Ela não falava. Ela não falava, total. assim, né? Isso, e esse crescimento, né? Porque eu acho que tem um apagamento, né? Um apagamento extremamente forte, né? E quando a gente se encontra e quando a gente consegue... A gente não precisa entender, não precisa saber, sabendo todas as coisas sobre a nossa cultura, né? Sim. E aí que tá o projeto também para nos auxiliar e, enfim, a gente também descobrir com nós mesmos todas as questões. E eu acho que a Thaís é muito isso. A Thaís é bem um exemplo disso, porque ela era muito introspectiva. Nós levamos ela para um debate com o Benhur, né, que é o nosso próximo convidado, inclusive. O Benhur Rezende vai ser o nosso próximo convidado. E o Benhur dizia assim, Thaís, tu não vai falar? Thaís, fala. Ele xingava, e a né? Ana quase não fala, né? Então, tipo, a Thaís ficava assim, né, e tal. Mas hoje a gente vê a Thaís aí fazendo apresentações, como já fez. E lá na escola, aqui, enfim, né? Mas era até por uma questão de conhecimento, né? De eu ter o conhecimento se apropriar, né? Se apropriar, né? Hoje tu se sente mais segura. Nossa, e muito disso é realmente pelo Benhur,
pela Gruchenska, pela Betina, pelo Marcelo Gomes, que, nossa senhora, Marcelo Gomes, que, figuraça. nossa, que aula, assim, que eu chorei, assim, ele contando a história dele, eu lembro muito dos detalhes dele falando da trajetória dele, e, nossa, foi isso que tá sendo a minha bagagem Que legal. pra eu estar aqui hoje conversando mais. Que bacana, que É bacana. isso aí. Angélico. Olá! O Angélico não precisa introduzir muito com ele, porque ele tem Ele tem. o dom da fala, né? O Angélico- Eu tento. Eu não conhecia bem o Angélico, assim, dele apresentando alguma coisa, né? Mas nós tivemos juntos, né, Nayara? Verdade. Numa apresentação, numa aula, na verdade, que a gente dividiu com um professor da França, né? E foi muito bacana. Professor Ludovic. O professor Ludovic, uma interação online com alunos da França e conosco. E o Angélico, né, Dominou a aula. dominou a aula, né? Deixou os alunos lá paradaço, assim. Fala um pouquinho de ti, Angélico. Então, né, meu nome é Angélico, eu sou natural de Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre até uns 6 anos de idade, e depois disso, por motivos de trabalho do meu padrasto, eu me mudei para Canela. Aí, lá em Canela, assim como aqui, também é a Serra do Rio Grande do Sul, sabe? É colonização italiana, colonização portuguesa, alemã. Então, eu vejo até um padrão aqui, provavelmente vamos escutar as outras gurias para ver, mas o padrão de o único aluno negro da turma, tá ligado? Todo mundo veio Cristo. Assim, ó, pra não ser injusto com a minha escola, eu tinha outro aluno negro junto comigo. Eram os dois da nossa turma. Isso aqui ou lá em... E lá em Canela. Porque eu me mudei pra Novo Hamburgo, eu já estava na Fevale, vim pra cá em 2020, finalzinho de 2020, acreditando, né, que, 2021 vai vir, a pandemia não vai durar tanto tempo assim, como capaz que vai durar tanto Todo tempo. mundo pensou. 2021 já vou estar lá e eu vou voltar pra aula presencial, né. Infelizmente demorou mais 2 aninhos, né, mas enfim, já estava aqui. Aí a minha vida foi a vida inteira em escola pública, né, faltando professor, né, essa vida de escola pública que a gente conhece. E eu acabei entrando pro direito, porque desde cedo eu já sempre tive muito instigado por questões políticas. Sempre fui muito politizado. Pro bem e pro mal, às vezes, também, né? E a história a nossa história, a história negra, é uma história que, de fato, como as gurias falaram, é extremamente visibilizada no próprio currículo, das escolas, né? No currículo do MEC. A gente teve, depois de... agora não vou lembrar de que ano que é a lei, mas a lei que obriga a ter no currículo das escolas o ensinamento da história da África, que é uma lei formal, que está lá bonitinha, só que de fato não acontece. Ainda mais agora com a reforma do ensino médio, que é a deforma, que a gente chama, né? Que só piorou isso. Então, essa construção que já é aos poucos da gente conhecer a nossa própria história, para entender como, porque só olhando para a história que a gente consegue entender como é que a gente chegou aqui, né? Como é que a gente entende quais são as mazelas e o porquê das mazelas do povo negro hoje, né? E é essencial, sem história não tem como, é impossível. Então, inclusive, quando eu fui me matricular na faculdade, né? Eu sou prounista, tenho 100% de ProUni, não pago faculdade, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Uma das minhas escolhas era história. Eu ficava entre história e direito. Porque as pessoas acham que não tem, mas no fundo tem muito a ver, história e direito. Tem muito a ver Eu queria mesmo. saber o que gastronomia tem a ver com direito. Tanta Pois gente do então. direito na gastronomia que, olha... Mas daqui a pouco é uma coisa que tu pode aflorar, daqui a pouco, sei lá, né? Porque até Tipo, o Paulo é... Sim, ele o Paulo é formado em Advogado É, até ó. isso. Ali, ó. Nada que, né? Não, e tem questões dentro do direito que com certeza envolvem gastronomia, como o direito a ter uma alimentação saudável. exato. A Ana, melhor do que ninguém, pode falar sobre Exatamente, isso, né? Exatamente. Que são questões que passam diretamente pelo direito. Exato. Diretamente. E que, na verdade, até é uma coisa que eu queria falar, que antes a gente falou, que a gente tem uma gama, né, uma diversidade de cursos, que isso é essencial para essa troca de saberes dentro do Aruanda, é incrível. A gente tem pessoas de vários cursos que vão ter visões completamente diferentes, mas também muitas visões não diferentes, com visões parecidas, né? E isso eu acho importantíssimo. E também o Aruanda,
no meu ver, ele serve também como esse instigador do debate. Porque se não for o Aruanda, quem é que vai estar instigando esse debate racial na faculdade? Isso aos pouquinhos, sabe? Completamente. Acho que a gente tem conseguido isso aos pouquinhos. Com certeza. Se deixar, eu vou falar hoje a noite inteira. Então não, mas a gente volta. A gente vai voltar. A gente volta. Na rádio. Bom, depois do Angélico veio a Nayara. A Nayara veio na sequência. Na verdade, assim, eu vi a Nayara, como eu falei lá no início, e fiquei curioso. Daí o Angélico veio para uma reunião e o Angélico disse, não, eu conheço ela. Ela trabalha ali, ó. E eu disse, trabalha ali, não é possível. Daí eu fui lá, né? E aí chamei. Não tem como não a Nayara, conhecer. Ela não quer participar de uma reunião com a gente. Sim. E ela, vamos lá. Então, quando terminou, ela disse, eu já sou parte. Fala aí, existia um pouquinho, Nay. E foi uma baita aquisição. Fala aí, Nay, um pouquinho. Não, e é engraçado, prof, continuando na tua fala, que quando teve essa oportunidade que eu pude ir lá, por estar trabalhando dentro da Pró-Reitoria ali, da Propex, eu olhei assim, meu Deus, um prof negro! E eu, gente, que loucura! Eu cheguei em casa e falei, tipo, não, vocês tinham que ver, tinha um prof negro lá e ele tava apresentando. E não sei o que. E daí logo depois o Angélico falou do Aruanda, né? Mandou uma mensagem. Porque foi naquela reunião que tu me Sim, viu, eu foi naquela apresentando reunião, para os professores. e eu olhava assim, o prof olhava também, tipo, eu. Tipo, a gente pensando de certa mesma coisa, né? Mas muito bacana, assim. Graças a Deus estou no projeto, né? Cheguei. Então, minha trajetória, né? Pra dentro da universidade, nunca quis fazer psicologia, assim, de cara. Mas depois do ensino médio, ali no terceiro ano, foi bastante induzida a fazer, assim, por várias questões. Mas no meu contexto familiar, então, eu tenho uma irmã, sou filha de uma mulher também que tem algumas questões que depois de grande começou a estudar, querer ver essas coisas também. Meu pai é falecido, perdi ele com 4 anos de idade, no acidente de moto. Então, eu sou criada por uma mulher muito forte e também, né, tenho uma irmã mais velha que ajuda nessa... É mais velha? É mais velha, prof, é mais velha. 3 anos e pouquinho, mas é mais velha. E, enfim, minha irmã também, lá em casa sempre o estudo foi muito forte, assim, né? Acho que a minha mãe, por conta de tudo que ela passou, de não ter oportunidade de ter estudado, enfim, ela sempre induziu muito nós a buscar sobre isso, a buscar estudo, a se formar, enfim. E aí a minha irmã se forma e eu sempre tô nessa conquista também, um dia eu também vou me formar, né? E também na graduação de psicologia. Entrar no projeto, eu acho que foi muito gratificante também, no sentido de a gente poder se encontrar. Porque eu falo, acho que existe uma Nayara antes do Aruanda e uma Nayara depois do Aruanda dentro da universidade, né? Por coincidência, acabei conseguindo trabalhar aqui, porque a gente sabe que pagar hoje também é caro. Então, hoje tem uma bolsa por trabalhar aqui, então tô conseguindo também fazer mais cadeiras, enfim, né? Mas é muito legal quando a gente se encontra e acaba ficando mais forte, né? Todos juntos. Porque era assim, a gente passava, às vezes, pelo Angélico, vocês eu nunca tinha visto. E aí a gente, às vezes, passa também por uma outra pessoa negra e a gente fala assim, meu Deus, vou convidar pra ir for Aruanda. Exato. Ou tipo, como é Vamos que essa ter que pessoa... colocar mais microfones aqui. Vamos se aquilombar junto. Como que essa pessoa se sente, né? Porque a gente sabe que a gente é poucos na universidade, né, ainda, e acho que quando a gente se encontra, a gente, que bom que tem mais pessoas, ou que bom que a gente tá aqui, né, e que a gente tá conseguindo esse nosso espaço. Então, eu acho que eu sou uma nova Nayara depois da Aruanda, eu consigo me reafirmar, eu consigo conhecer muito mais, saber as coisas que a gente não conseguiu ter no ensino médio, ou no ensino fundamental. Exato. Hoje a gente tá conseguindo ter aqui no Aruanda, né, então... E numa universidade particular, né? Numa universidade particular, exatamente. Isso é muito potente. A Nayara, a Ana eu já conhecia falando, mas a Nayara eu não conhecia. E ela fez uma apresentação lá na Cruzeiro, que foi Lindíssima. um negócio... Fico nervosa ainda, mas... Emociona até agora, assim. Mas não parecia nada de nervosismo, né? Tava plena. Vocês dominaram, né? Foi muito Plena. lindo lá. Não, mas essa fala lá que a gente teve com as mulheres, né? E a gente viu outras mulheres pretas também junto com a gente. E era muito legal quando eu iniciava falando dos currículos dela, né? Tipo, nossa, advogada, não sei o quê, mestranda, doutoranda. E a gente não vê muito isso de pessoas negras, né? Exato. Nesse patamar. Então, tipo assim, a gente ficou muito entusiasmada e parecia que a gente tava, tipo, meu Deus.
Exato. Estou aqui. Foi. Coisas Exato. que é pertencente a nós, né? Exato. Um mestrado, um doutorado, estar aqui hoje na universidade, a gente não é nem menos, nem mais do que isso, mas é muito importante a gente estar aqui. Esse também é o nosso lugar. Então, acho que o Aruanda vem para reafirmar isso dentro da universidade. E como é bom ver toda essa bancada de gente negra numa rádio da universidade, né? Exatamente. Então, o Aruanda tem só pra crescer aí, se depender de nós, vai ter muitos mais de nós aqui Vai dentro. ter. Vai ter sim. Vai ter. Bom, e aí depois, agora, né? Depois eu vou apresentar a Gabi. A Gabi vai fazer, ela já vai largar aquela câmera ali, ela vai vir aqui. E aí a Gabi nos apresentou a Duda, né? A Duda, não conhecia a Duda também, né? Essa história da universidade, a gente andar aqui e não encontrar, realmente a gente não enxerga, porque são poucos, né? Então, assim, é difícil se enxergar, né? E eu não tinha visto a Duda ainda. E daí me falaram que a Duda, enfim, trabalhava no jornalismo, fazia jornalismo, né? E tal, e a Gabi nos apresentou ela e aí eu fui conversar com ela, mas eu conversei com ela num dia e no outro dia já tinha a história lá na cozinha, lá, né? Mas a Duda já tinha participado na oficina do acarajé que a Thaís deu. A oficina, a Duda tinha ido como convidada. Né? Mas aí ela foi agora também do Arturo e fez lá toda uma cobertura assim no primeiro dia de Aruanda já. Não, e no pior lugar, né? Na cozinha. Eu disse pra ela assim, e aí, Duda, como é que tá aí? Tá gostando do projeto? E ela... Ótimo! Muito! Sem palavras. Né? E a Dudinha, então, tá com a gente aí. Queria conhecer a Dudinha. Vou conhecer mesmo, acho que todos, né? Vamos conhecer. Verdade. Bom, então, eu sou do jornal, tô aqui na universidade desde 2020. Embora eu seja do jornal, eu sou muito nervosa pra essas coisas de comunicação, né? Eu trabalhei com a Gabi na Secult aqui de Novo Hamburgo. E eu sou de São Leopoldo, nascida e crescida lá. Eu queria muito uma vaga na Federal, mas não deu, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. O sonho de todo mundo. De todo mundo, exato. né? Bom, vamos lá. Eu nasci e cresci em São Leopoldo, como eu disse, só que eu nasci numa família totalmente miscigenada. Toda a minha família, toda mulher é casada com um homem branco. Então, assim, Verdade. essa pauta, assim, é meio... Essa pauta de pessoas totalmente negras não convém à minha família, porque não tem. Mas a gente luta muito por esse local de fala e de posicionamento, né? A minha história é muito parecida com a da Thaís, só que diferente dela. O meu pai faleceu dias após eu nascer. Ele era militar e tinha problema no pulmão. E, na época, o exército não fazia exames pra te entrar, né? E ele foi pra campo e, enfim, o pulmão dele ficou muito ruim e ele acabou falecendo. Com quantos anos? Com... Jovem, né? 21. Nossa. E eu tinha 19 dias. Nossa. No dia do aniversário da minha avó. Jesus. Enfim, cresci nesse contexto, né? Onde eu fui super protegida. Tanto do racismo, quanto da questão da orfandade, assim, paterna, né? E fui crescendo. Minha mãe, assim como a da Thaís também, era de serviços gerais, trabalhava na escola em que eu estudava. E eu cresci numa escola onde ela fica numa periferia, praticamente, assim. Ela fica no bairro Feitoria, em São Leopoldo, que é conhecido como agressivo, mas ele é muito tranquilo, tá? Pra quem mora lá. Depois que teve a invasão ali dos manos e tudo mais, tá tudo tranquilo. Então, sempre teve muita gente preta no meu contexto estudantil. Só sofria esse preconceito por ser filha de mãe única, né? Que a galera não sabia da minha história, eu também não comentava. Agora que eu tô trabalhando isso, tô conseguindo falar abertamente. Eu sou uma pessoa, como eu citei antes, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E quando eu estou em grupo e tá chegando a minha vez de falar, eu fico muito nervosa. E depois, com o tempo, quando eu fui crescendo, me explicaram que isso é por conta do apagamento, né? Do silenciamento. Que em todo canto eu não falava, porque eu era a única negra e eu não tinha embasamento, entre aspas, na visão das pessoas, pra falar tal coisa. Eu não tinha vivenciado aquilo pra falar sobre aquilo, né? E quando eu cheguei aqui na universidade, muitas conversas que eu nunca tinha vivenciado, de viagens, sei lá, experimentar tal coisa, ter feito tal coisa, e aquilo meu Deus, me pressionava. E aí, eu comecei em 2020, né?
Então, tive 2 semanas de aula e depois fui pro online. Então, eu não sabia quem eram os meus colegas. Quando eu vim presencialmente, eu conheci a Alice Mesquita, que é de jornal também. E no momento, nós éramos as únicas alunas negras de jornal. 2, apenas. Conversamos e tudo mais. E ela falou, pois é, devia ter um projeto. Inclusive, já falei pra Alice vir. Alice, você está escutando esse podcast. Acho que é um sinal, Alice. A Alice está convocada. Seja bem-vinda ao projeto. Exato. Porque a gente achava que a gente era as únicas negras. A gente vinha pra universidade em 2020 e tinha poucas coisas abertas, que nem a rádio, a TV, poucas coisas, né? E aí a gente só se via. Ela e eu. E, enfim, fui pro Conexão Cultural aqui da Fevale. Eu entrei, não, infelizmente, como pagante, não como bolsista integral. Mas, quando eu entrei aqui, eu vi outra realidade, né? De vida, de vivências, forma de falar, enfim. Depois que eu entrei aqui, eu fui pra Secult, pra Secretaria da Cultura. E lá eu fui a primeira estagiária negra em todos esses anos. Nossa, que então, massa. assim, foi um baque tanto pra eles quanto pra mim. Porque eu trabalhava diretamente com eventos e com pessoas em Novo Hamburgo. Nossa. Então, assim, pensem. Nossa. Eu tinha que transformar falas e posts, enfim, de uma forma que as pessoas de baixa renda e pessoas que geralmente são as pessoas negras entendam. Porque eram usadas linguagens absurdamente um juridiquês que ninguém entende. E aí, quando eu comecei a fazer isso, transformar essas frases, transformar esses textos, trazer para mais próximo do povo, era incrível que as pessoas chegavam em mim e falavam, eu comecei a acompanhar a Secult e agora eu tô entendendo o que vocês estão falando. É a primeira vez que eu vejo uma menina negra no Instagram da secretaria. Que legal. E aí, aquilo começou a me deixar totalmente feliz, óbvio, mas extremamente chocada, assim, porque em São Leopoldo já tinha a Alice, como eu disse, ela trabalhava na prefeitura. Então, pra nós era comum. Em Novo Hamburgo, não, em nenhum órgão, né? Tinha uma pessoa negra como destaque. Quando eu comecei a apresentar os eventos da secretaria, da prefeitura, o baque foi muito maior. Que, assim, englobava a cidade inteira, né? Não só o setor da cultura. E o baque que as pessoas tinham ao me ver, não só eu ao ver elas. Sim, porque as pessoas não estão acostumadas com essa figura, né? Elas me viam e tinha algumas que sorriam. E tinha algumas que ficavam assim... Sabe quando faz lá? E aí vem aquela fala, tipo assim, nossa, tá ficando diversificado. Quem nunca escutou isso? Mal frequentado. Aquela cara que quando a gente dá um comando pro cachorro, ele meio que não entende, vira a cabeça, assim. E aí, continuei apresentando, enfim. E eu vi muitas falas, como, por exemplo... As pessoas achando que eu era da limpeza, que eu era de qualquer outro setor, menos de eventos. Sofri muito racismo, racismos pesadíssimos como... Minha família é totalmente branca, mas acabaram se perdendo. E eu pensei, nossa, meu Deus, coitado, né? Se perderam nas drogas. Casaram com pessoas pretas e indígenas. E a fala não parou por aí. Por que pessoas pretas como tu não gostam de trabalhar? Detalhe, eu estava com um crachá, uma camiseta, um microfone e um papel do evento. Nossa Senhora. E eu sou uma pessoa muito nervosa e eu simplesmente travo. Sim. Eu não sabia o que responder. E ali foi o maior auge, assim, e depois disso eu entrei de férias e troquei de emprego. Atualmente eu trabalho na Câmara de Vereadores, a minha chefe é negra. Que massa. Acho que é a minha primeira chefe negra, né? Massa. Que legal. E Nossa. nós duas somos umas das únicas, assim, lá dentro. Deve ter um ou outro perdido, que a gente não se bate. Mas atualmente estou na TV Câmara, né? Que é uma massa. experiência totalmente diferente para mim na política. E um dos assuntos que eu quero muito abordar no meu TCC, que falta 2 anos e meio... Bora lá. Vai rápido. vir. É sobre a presença da mulher negra no jornalismo esportivo, que agora está crescendo. Que legal. Mas é algo que aqui no Rio Grande do Sul não é valorizado. Tanto que a apresentadora negra do Sport TV, ela saiu daqui da Fevale, né? E ela estava dentro da RBS, quando montaram o Globo Esporte, e queriam uma apresentadora. E aí ela sempre demonstrou muito interesse sobre esporte, ela escrevia, ela, enfim, editava, fazia tudo.
E quando montaram o Globo Esporte, estavam atrás dessa apresentadora e ela se colocava, tipo, ó meu texto aqui, ó meu vídeo aqui. E foram contratar Alice Bastos Neves no lugar dela. Ai, Disseram que ela não tinha o perfil. E isso é muito, muito, muito comum, né? Eu enviei 10 currículos antes de entrar na Secretaria da Cultura. E dos 10, 5 eu enviei sem foto, sem querer, não percebi. Dos 5 que eu enviei sem foto, eu fui chamada para entrevista. Dos 5 que eu enviei com foto, eu não fui chamada para entrevista alguma. E às vezes isso parece, tipo, supérfluo, mas é tão óbvio, é óbvio. Inclusive, Exato. pessoas negras que estão assistindo, mandem currículo sem foto. Sim. Sempre. Infelizmente, mandem sem Ou não, foto. né? Vamos... exato. Não. Não, mas faz. e, É gente, melhor isso fazer. é uma coisa, assim, que Deixa a Marcelo, gente Deixa vê... ter a surpresa na hora. O Marcelo falou sobre isso também. Isso é uma coisa muito, muito verdadeira. Até a questão, assim, do que tu tava falando, assim, de nunca achar que a gente tá num posto, né? Porque eu lembro que quando eu fazia balé, eu era a única negra, né? Que fazia balé, obviamente. Também fiz balé. E daí, Também compartilhei esse sentimento. o que a professora falava? Tinha apresentação, o que a minha mãe fazia? Ela pegava o gel, juntava tudo minhas tranças pra trás. A professora falava assim, Thaís, a próxima vez que tu vir de trança, tu não vai entrar. Porque todos os teus coleguinhas estão com o cabelo despenteado. Por que tu não pode desmanchar? E a minha mãe levou isso, né? Pra a questão, ela falou, se ela quer, então ela vai desmanchar e vai fazer de novo. E daí tinha, né, a apresentação lá, o que teu pai faz? Meu pai é empresário, meu pai é isso, meu pai é aquilo. O que a tua mãe é, Thaís? Falava, meus pais são servidores públicos. Tua mãe é serviços gerais? Não, minha mãe trabalha na Secretaria de Cultura. Eita, meus bebês. Sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu lembro muito, marca muito a questão do... Principalmente a questão do cabelo, assim. Nossa Senhora, como é? Por que não desmancha? Faz uma chapinha, alisa, sabe? Conheço tal salão que faz uma progressiva ótima, não vai ficar nem um fiozinho, sabe? E é uma coisa assim, gente, eu gosto das minhas tranças, deixem eu com as tranças. Até eu tenho um tio que fala que eu nasci... E o próprio útero já fez, assim, as trancinhas. Eu tô até hoje, tô há 22 anos, eu não vou tirar elas. Muito bom, mas é isso. Mas que legal, que legal. O nosso tempo, ele corre aqui, sabe? Aham. Ele é muito... Quando veja, já... Nós queríamos conversar com você sobre muitas coisas. Assim, A gente mas tem que Eu fazer acho a que tem parte parte 2. dois, exatamente. Isso, vamos fazer a parte 2, tá? Mas assim, uma coisa que eu queria colocar e que me deixa bastante feliz e emocionado, assim, é que as histórias de vocês, eu vivi tudo isso, assim. Se atravessam, né? Na universidade, na faculdade eu era o único negro, na pós-graduação, no mestrado também. E essas coisas que aconteceram contigo, muitas vezes aconteceram comigo, até coloquei aquela vez lá na nossa conversa com a França, lá, né? Da pessoa te discriminar, não te discriminando de maneira velada, né? Tu não então, é capaz de estar naquele posto. Eu que fico tu tá. muito feliz de conseguir reunir vocês aqui hoje, de a gente estar aqui dentro da Universidade Fevale, apoiados pela universidade, estávamos dentro da biblioteca essa semana, eventos por tudo quanto é lugar, a gente está aparecendo toda hora, e se eu colaborei um pouquinho com isso, eu já fico muito, mas muito feliz mesmo, assim, sabe? Porque acho que a gente merece esse espaço, acho que a gente tem que conquistar mais espaços ainda. Com certeza. E a gente vai trazer mais gente para cá, sabe? Então, fico bem feliz mesmo e não vou falar muito, que senão eu vou me emocionar aqui. E não é o caso. Dá Mas urgência, a gente não pode acabar o podcast sem apresentar A Gabi. Gabi, vem aqui. Por último, Vem mas não aqui. menos Ela é nossa importante. máquina branca. Vai se apresentar um pouquinho para nós. Ai. Pela Eu primeira acho que vez, os brancos em minoria. Não é nem sobre isso, A Gabi né? está nas nossas cotas. Mas Nós invertemos a coisa aqui é na sobre Fevale. falar também que a gente também precisa de pessoas antirracistas. Exato. na nossa Brancas. cultura. Exatamente. Então, hoje estamos, né, a maioria Até porque eu- negras. Estamos em maioria. Mas Exato, é muito sério. importante a Muito presença de importante, pessoas igual a Gabi, é. que entendem a causa e que lutam com a gente, Até né? porque esse projeto começou com pessoas brancas. Sim. né? Isso. Sônia Margarete, Exato. que é Sim. uma Ah, é lutadora. prof. Rosvitha, desculpa, não falei. verdade, Faz verdade. parte do projeto, não pode estar querida. aqui com a gente hoje, né? E também, né, a professora Branca. E a Gabi, né? Essa menina colorida aqui. Cor de né? rosa. Cor de rosa. Do projeto. Fala de ti um pouquinho, Gabi, só pra gente conhecer e tal, todo mundo saber quem tu é. Eu tentei fugir tanto de entrar na câmera que eu nem preparei nada para falar. Mas eu sou a Gabriele, eu tenho 22 anos,
Eu sou estudante de produção audiovisual. Acho que essa é a minha personalidade. Tem cabelo rosa. Edito e faço os podcasts. Eu faço os podcasts. E não pode te editar, tá? Não pode te tirar fora. As edições e todas Ela as vem lá da coisas. roça, Ela distância faz. velha. Mas né? Como todo mundo comentou, eu moro em Estância Velha, essa coisa de cidade, que tem essa questão forte da colonização, que a gente cresce aí comemorando As outubers e os as quebres. outubers e os quebres, todo mundo vestidinho com aqueles vestidos floridos. Inclusive, eu já usei. É todo mundo já. Aquela cesta com A cuca e linda linguiça. queimada. Ai, que horror, Thaís. Ou tem coisa e tem cor. Mas assim, eu não sei muito bem o que falar sobre mim. Fala do teu sentimento aqui conosco. Então. Isso. Isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar. Tava ali no meu cantinho tirando minhas fotos e é muito potente ver vocês todos aqui, porque vocês todos estão muito confortáveis. Ninguém tá, tipo, forçando de falar, não sei, vocês realmente se sentem muito confortáveis com vocês. E isso é muito potente de ver. Ai, vou chorar. Isso é muito potente. E ela é do audiovisual. Eu sou audiovisual. E tem Mas cabelo rosa. Pra mim, causas sociais é o que move o audiovisual, porque cinema por entretenimento ele não vale de nada. De certa forma, ele vale, mas... Vale dinheiro. Mas eu acho que é importante a gente usar as plataformas que a gente tem para poder retratar histórias e conhecimentos que estão ao nosso redor. E se hoje eu tô sendo importante pro podcast ou pro projeto de algum jeito por gravar e ajudar em documentar isso, isso é muito importante para mim. Isso me fortalece muito e eu fico muito feliz de poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Legal, legal. E Gabi, até só pra completar aí o que tu vem falando e nos acompanhando, porque a Gabi tá conosco desde o primeiro, né, podcast, enfim. E o quanto é legal, assim, Gabi, a tua disponibilidade, né, de estar sempre com a gente, sabe? E eu acho que, bem como a Nay falou, esse papel teu e de toda a galera que tá aqui na rádio, de se colocar, sabe, de escuta e de escutar não só toda essa galera que tá aqui, mas todos os outros convidados que vieram, e sempre, nos finais de gravação, a gente sempre tem uma troca muito bacana com todos, e acho que é isso também o mais legal do podcast, né, essas discussões que a gente tem, mas essas trocas que vocês, como pessoas brancas, também oportunizam de, vamos continuar esse debate, e isso aqui, vocês levam para outros ambientes, né? Para casa de vocês, para outros ciclos, né? Assim como a gente leva o nosso projeto para dentro dos nossos cursos e espalhando, né? Eu acho que esse é o nosso propósito, né? Isso aí. Esse é o nosso propósito. Porque até, Ana, a gente falar de racismo com pessoas negras é a gente falar das nossas dores, né? Exato. Pra nós mesmos, a gente já sabe disso. Mas agora a gente tem a oportunidade de debater com pessoas brancas pra entenderem isso e nos ajudarem nessa causa antirracista, né? É melhor ainda. Então, a gente precisa E de deixar pessoas, super né? esclarecido que não é ficar batendo na mesma tecla. É uma tecla que ela ainda não mudou. Exatamente. Ela precisa, a gente precisa ficar batendo nela mesmo, diariamente. Porque enquanto não mudar, nem que seja assim, 1%, 1/3, a gente vai continuar batendo nela. Exato. E as pessoas brancas também se incomodarem de não ter pessoas como nós nos espaços que vocês também estão frequentando, né? E se questionar, tá, mas cadê a psicóloga negra para me atender? Cadê a jornalista negra, o advogado, a chefe, a nutricionista, o professor, enfim, né? A gente se questionar e isso realmente ser desconfortável, porque não pode ser desconfortável só para nós, de nós sermos poucos nesses ambientes, E a mudança né? é sempre desconfortável. Exatamente, Sempre desconfortável. Então é isso, gente. Nós estamos chegando aqui, então, no fim, né, de mais um podcast. Nós vamos ter que fazer mais coisas juntos. Ficou Não muita consegui coisa. falar tudo que eu queria. Gente, se me der palco, se me der palco. Agora a gente tem que começar a colocar temas assim. A minha ideia era que cada um de vocês, pelo menos, contasse um pouquinho de alguma coisa que dentro do projeto, né? Mas aí ia levar mais 1 hora. Então não vai dar hoje, mas nós vamos marcar isso, tá, gente? Então, a Voz de Aruanda fica por aqui hoje, né? Com o nosso grupo aqui. Aí. Do Projeto Sigam nossas redes sociais. Do grupo. Curte, compartilha com todo mundo. Projeto Aruanda. né? Projeto Aruanda, Fevale, lá no Instagram. No YouTube Temos também. no Facebook e no Fevale Play, tá nossos podcasts, né? Então sigam a gente lá. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, gente!